Aula de hoje, pessoal, nós vamos falar de responsabilidade civil do Estado. Nós já falamos muito sobre esse assunto quando a gente falava de administração indireta, principalmente autarquias. Eu disse várias vezes que as pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras de serviços públicos, elas serão responsáveis pelos danos que seus agentes nessa condição causarem a terceiro. É a responsabilidade civil objetiva do Estado que prevalece hoje. Só que o nosso edital ele traz expressamente esse assunto. Então nós temos que exaurir todo esse assunto e nós faremos isso somente nesse vídeo. Vamos lá. A responsabilidade civil do Estado é a obrigação imposta ao erário de reparar os danos causados a terceiros pelos seus agentes públicos no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Portanto, o erário, o poder público, a administração pública vai indenizar os terceiros lesados pelos agentes públicos. Interessante você notar que não é somente no desempenho de suas funções, mas também a pretexto de exercê-las. Imagine que um agente de trânsito bêbado num dia de folga com seu uniforme. Ele vai embriagado para o meio da avenida e dá o sinal para alguém parar um carro. Ele está de folga e embriagado e provoca um acidente. Vem alguém e bate nesse carro que parou. O Estado tem que indenizar, porque ele não está exercendo a sua função, mas está a pretexto de exercê-la. Aquele que parou, ele imagina que o agente de trânsito está exercendo a função estatal. Portanto, o Estado vai indenizar e vai entrar com ação regressiva contra aquele funcionário. Essa responsabilidade estatal envolve o desempenho das funções administrativa, legislativa e judicial, tendo em vista que todos esses poderes integram uma única pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações do nosso ordenamento jurídico. Então nós teremos essa responsabilidade em todos os âmbitos, judicial, legislativo e administrativo. A pessoa jurídica, por exemplo, a União. A União é uma pessoa jurídica. Então nós temos ali na União, nós temos o executivo, temos o legislativo e o judiciário. Portanto, todos eles, quando causarem danos a terceiros, terão, portanto, essa pessoa jurídica, esse Estado tem que indenizar. Não se restringe a somente atividade administrativa. A responsabilização civil tem origem no direito civil, em que se verifica, no mais das vezes, a responsabilidade contratual. No direito civil, pessoal, nós temos a responsabilidade contratual. Aqui é contrato e a responsabilidade só será exercida mediante as cláusulas do contrato. Nós veremos que é diferente para o Estado. Olha, aqui em responsabilidade contratual, pois fundada em acordos prévios entre os particulares. De regra, a responsabilidade do Estado constitui modalidade extracontratual. No civil, no direito civil, é contratual a regra. Aqueles acordos que foram assinados, eles devem ser cumpridos. Agora, a responsabilidade do Estado é extracontratual, não necessita de um acordo prévio. Continuando a ler, por inexistir um contrato que sustente o dever de reparar, distintamente do que ocorre nas relações travadas entre os particulares, mas poderá ser contratual em algumas relações estatais. Em algumas relações poderá ser contratual, por exemplo, nos contratos administrativos que existem cláusulas que cada uma das partes vão assinar. Mas a regra, a relação do Estado com os particulares é extracontratual. A responsabilidade civil do Estado independe de contrato prévio, como ocorre no direito civil. Nós temos a evolução da responsabilidade civil do Estado. Bem no início, nós tivemos a teoria da irresponsabilidade do Estado, regra da infabilidade real. Eu vou usar aqui o inglês do interior de Minas, mais ou menos assim, the king can't do no wrong. Não vou ler de novo porque meu inglês é do interior de Minas. Então é a regra da infabilidade real inglesa. Prejuízo decorrente da ação estatal deveria ser considerado de responsabilidade do administrado e por ele suportado. O que é isso? Pessoal, havia naquela época, principalmente foi o que prevaleceu ali na Idade Média por parte da igreja.
No início, havia o conceito de que a autoridade real era dada por Deus. E se Deus não errava, o Deus não podia errar, o rei também não errava. Então, todos os atos cometidos pelo o rei eram irresponsáveis. O rei não se tornava responsável pelos seus atos se causasse dano. Portanto, o prejuízo da ação estatal deveria ser considerada de responsabilidade do administrado, já que o rei não erra. The king can do not wrong. Era um verdadeiro despotismo. Depois evoluímos para a teoria da responsabilidade com culpa do Estado. Caso o Estado praticasse um ato de gestão, poderia ser civilmente responsabilizado. Mas se viesse a praticar um ato de império, seria irresponsável, já que este ato seria tutelado pelo direito público e imune à regulamentação do direito privado. Então, nessa teoria da responsabilidade com culpa, nós temos que dois tipos de ato do Estado. Nós tínhamos o ato de gestão, esse sim é equiparado ao direito civil e poderia ser responsabilizado. Mas havia também o ato de império. Esse ato de império, ele não causava responsabilidade para o Estado indenizar. Qual era o grande problema? Veja no segundo ponto. Cabia, portanto, ao lesado, aquele que está sofrendo dano, diferenciar se o ato foi de império ou de gestão e de identificar a conduta dolosa ou culposa do agente público responsável pelo dano. Então, praticamente, não havia responsabilidade. Havia na teoria a responsabilidade com culpa se o ato fosse de gestão, de administração, mas existia também os atos de império. E os atos de império não causavam responsabilidade. Evoluiu-se daí para a terceira teoria, que é a teoria da culpa administrativa. Era também chamada teoria da culpa do serviço. Essa teoria não exige do lesado a identificação do agente público causador do dano, nem tampouco se o ato lesivo é de império de gestão, sendo suficiente demonstrar a falta do serviço público. Portanto, olha, veja como evoluiu. Quando nós falamos da teoria da culpa, da responsabilidade com culpa, se o lesado provasse que a culpa era do agente público e que era um ato de gestão, haveria indenização. Já aqui na teoria da culpa administrativa, não necessitaria de comprovar que era ato de império ou de gestão, nem que a identificação do agente público demonstrou que houve uma má prestação do serviço público, o Estado teria que indenizar. Então é a culpa do serviço. Depois evoluiu-se para a teoria do risco administrativo, que hoje prevalece no Brasil. Trata-se da responsabilidade objetiva, sem a necessidade de demonstrar o elemento subjetivo, dolo ou culpa, nem sequer identificar o agente causador do dano. É suficiente a demonstração do dano decorrente da atuação do Estado sem o concurso do lesado. Portanto, se houve o nexo causal, se houve o dano, se houve a relação direta entre o ato praticado, direto ou indireto, o ato praticado pelo Estado e o dano, então vai ter que indenizar. É a responsabilidade objetiva do Estado, é aquilo que prevalece na Constituição e é aquilo que prevalece nos dias de hoje. Só que nós houve também a teoria do risco administrativo. Vamos primeiro ver como isso caiu em prova. Olha, a responsabilidade da administração pública, de acordo com a teoria do risco administrativo, evidencia-se na obrigação de que tem o Estado de indenizar o dano injustamente sofrido pelo particular, independente da existência de falta de serviço e da culpa do agente público, havendo a possibilidade de comprovação da culpa da vítima, a fim de atenuar ou excluir a indenização. E o gabarito, pessoal, foi correto. Por que estava correto? Nós vimos aqui que, olha, a obrigação do Estado de indenizar o dano injustamente sofrido pelo particular, independente da falta de serviço ou da culpa do agente, havendo a possibilidade de comprovação da culpa da vítima, a fim de atenuar ou excluir a indenização. Verdade, existe isso aqui. Nós veremos que existe a possibilidade ainda, nós veremos daqui a pouco, de a excludente da culpa administrativa.
Por exemplo, se o dano for causado por culpa exclusivamente da vítima, o Estado não vai indenizar. Repetindo, se o dano foi causado exclusivamente pela vítima, vamos dar um exemplo aqui. Há uma rodovia em reforma e há uma placa indicando desvio, indicando uma placa clara evidência, está claro, uma placa enorme dizendo assim, desvio por obras. Vem um cara totalmente embriagado, não lê a placa e choca-se na parede ali que estava interrompendo a rodovia e perde o carro. O Estado vai ter que indenizar? Não. Por quê? A culpa era da embriaguez do motorista. O motorista estava embriagado e não leu a placa. É culpa da vítima. Neste caso, o Estado não tem que indenizar. Por quê? Porque existe a excludente. Culpa exclusiva é uma das modalidades. Culpa exclusiva da vítima, o Estado não indeniza. Por que está certa? Porque é isso mesmo, a obrigação de quem tem o Estado de indenizar o dano injustamente sofrido pelo particular, independente da existência de falta do serviço e da culpa do agente público. Se houve relação, o Estado tem que indenizar, mas há essas exceções que nós veremos daqui a pouco. Depois, existe também a teoria do risco integral. Cuidado, o risco integral, em regra, não prevalece no Brasil. O que prevalece, vamos voltar, anote aí, é o risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado. Mas existe o risco integral. Segundo essa teoria, o Estado seria responsável sempre que presente no ato lesivo. Essa teoria não admite as excludentes de responsabilidade, o que significa, por exemplo, que caso uma pessoa venha se jogar de um prédio público, a responsabilidade seria do Estado, ainda que todo o ato lesivo tenha sido causado pela vítima. Então, portanto, na teoria do risco integral, não importa se foi num prédio público que alguém pulou, o Estado tem que indenizar, porque ele deveria manter aquele prédio fechado, promover segurança. Isso não prevalece no Brasil. A teoria do risco integral não prevalece. O que prevalece é a teoria do risco administrativo. Veja que existe exceção. Olha, a Constituição Federal, no artigo 21, inciso 23, a linha D, ele diz o seguinte: a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. O que é isso? Se não importa o motivo, houve um vazamento nuclear, houve um acidente nuclear, não importa se foi culpa, se foi um terremoto, o Estado tem que indenizar. Está previsto na Constituição. Portanto, o risco administrativo prevê exceções. Em amarelo, ao centro, está nuclear, porque está previsto na Constituição. Mas também a doutrina diz que material bélico, ou seja, armas de guerra, se houve um acidente com armamento, o Estado tem que indenizar, independentemente de quem é a culpa, de se houve, havendo dano, tem que indenizar, e também dano ambiental. Se a administração pública provoca um dano ambiental, deve indenizar. Cuidado, porque a previsão constitucional é somente para atividade nuclear, mas guarde também material bélico e dano ambiental, porque já caíram em prova. Nestes casos, seria risco integral. Salvo esses três, salvo o caso de material bélico, nuclear e dano ambiental, o que a gente vai marcar na prova? Teoria do risco administrativo ou responsabilidade objetiva do Estado, ok? Então vamos agora, nós vamos ver as exceções. Nós temos este aqui, o risco nuclear, dano ambiental e material bélico. Agora, este é o texto constitucional, olha. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso quanto responsável nos casos de dolo ou culpa. Dolo ou culpa do funcionário, do servidor público, a administração entra com ação regressiva. As pessoas de direito público e privado, prestadora de serviço público. Quando for direito privado, tem que ser prestadora de serviço público. Ela vai responder se seus agentes causar danos nessa qualidade. Nós sabemos que não necessita estar em serviço. Pode ser a pretexto de exercer o serviço, como aquele guarda de trânsito embriagado naquele momento. Questão:
Um policial fardado com arma da corporação que atira em pessoas envolvidas em uma briga de bar. Haverá responsabilidade estatal, ainda que o policial não esteja em serviço. Isso está certo ou errado? Agora ficou fácil, né? Está correto, pois guardava toda aparência e está exercendo a sua função. Portanto, o Estado será responsabilizado e provavelmente haverá uma ação regressiva se houve ali um dano, ok? Portanto, a responsabilidade da pessoa jurídica que presta serviço público com personalidade, direito público ou privado, independe da demonstração do elemento subjetivo, dolo ou culpa, sendo necessário apenas que seus agentes estejam no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. Portanto, os elementos subjetivos, dolo ou culpa, não são necessários para que haja uma indenização. Portanto, o que necessita? Necessita da causalidade. Somente a conduta, o dano e o nexo causal. Não necessita de que? Dolo ou culpa. Por que você tem que tomar cuidado? Porque o texto da Constituição ele vem dizer que as pessoas jurídicas existe essa ação regressiva quando for dolo ou culpa. É verdade. Havendo dolo ou culpa, esses elementos subjetivos, haverá indenização. Mas para que o Estado indenize, não necessita de dolo ou culpa. Necessita do dano, necessita também do nexo causal e da conduta do agente. Então vamos continuar. 3 pressupostos são necessários, requisitos para a demonstração da responsabilidade estatal. 3 pressupostos. Nós vamos ler eles e depois eu vou resumir numa palavra. Olha, primeiro, ocorrência do fato administrativo, sendo assim considerado como qualquer forma de conduta comissiva, legítima ou ilegítima, atribuída ao poder público, ainda que o agente estatal atue fora das suas funções, mas a pretexto de exercê-las. Como que a gente pode resumir todo esse texto? Conduta, a palavra conduta. Segundo, dano material ou moral. Então, cuidado, não necessita ser dano somente material. Dano moral também. Direto e imediato. O dano tem que ser direto e imediato. E o terceiro, nexo de causalidade entre o fato administrativo e o evento lesivo. Há que se demonstrar a relação de causa e efeito entre a conduta do Estado e o dano sofrido. Então, tudo isso nós estamos falando da teoria objetiva, da responsabilidade objetiva do Estado, do risco administrativo. Eu vou mostrar para vocês o resumo, como você vai memorizar esse item 1, 2 e 3 em poucas palavras, depois eu volto para comentar uns detalhes aqui. Olha, 1. Conduta. A conduta do Estado tem que ser do agente público de uma função estatal. O dano, seja ele material ou moral. E o terceiro, nexo causal, nexo de causalidade, ou seja, a relação entre aquele ato e o dano sofrido. Então, conduta, dano e nexo causal são os pressupostos para a demonstração da responsabilidade estatal. Conduta, dano e nexo causal, ou relação de causalidade e efeito ali do dano sofrido. Portanto, você memoriza isso, é o mesmo que os textos aqui em mais palavras. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Ponto 1. Item 1. Conduta legítima ou ilegítima. Ela pode ser ilegítima. Um policial embriagado, armado, que dá um tiro de folga dentro de um bar. Conduta ilegítima, mas haverá indenização. É a mesma situação do guarda de trânsito embriagado que vai para a rua. Conduta ilegítima, mas a pretexto de exercê-la, vai indenizar. Segundo ponto, dano material moral, ele tem que ser direto e imediato. O que é isso, pessoal? Imagine que o Estado ele venha a recolher um carro, ele apreenda um carro ali está em situação de irregular e ele vai levar para o pátio. Durante aquele percurso, o policial que estava conduzindo o carro ou o guincho que estava conduzindo, ele arrebenta e destrói aquele carro. O Estado tem que indenizar. É direto e imediato. Agora, o carro é levado para o pátio e fica ali, o pátio ali do Detran ou da Polícia Civil, aguardando a busca do dono que vai pagar as multas, e o dono fica ali 5, 6 anos, esquece aquele carro ali porque não tem dinheiro para pagar. Dessa forma, o carro ele mofa
ele estraga por desuso. O carro dá perda total por desuso. Muito tempo sem usar, o motor fundiu, nada mais funciona. O Estado tem que indenizar? Não, porque o dano material ali não foi direto nem imediato. Foi ao longo do tempo e não teve nada a ver, não teve relação direta com aquela apreensão. Então, o dano tem que ser direto e imediato. Então, esses pontos eu queria que você prestasse atenção. E o terceiro, nexo de causalidade entre o fato administrativo e o evento lesivo. Imagine naquela situação que houve um desvio para a reforma da pista, não houve a sinalização, a pessoa passou direto e sofreu um dano, bateu o carro, a indenização. Agora está bem sinalizado, e o desvio também estava bem pavimentado, tudo sinalizado. O indivíduo entra pelo desvio, por não conhecer a estrada, acaba sofrendo um acidente. Neste caso, não houve a relação direta, porque a pista estava em bom estado, foi um caso fortuito. Então, nessa maneira, o Estado não vai indenizar. Continuando aqui, pessoal, nós temos um grande problema. São apontadas como causas excludentes da responsabilidade do Estado. Então, nós temos causas excludentes e atenuantes da responsabilidade estatal. Força maior, caso fortuito, ato de terceiros e culpa exclusiva da vítima. O caso fortuito, a força maior, são aqueles imprevisíveis, inevitados, não causados pela mão humana. Nós temos exemplo aqui, terremotos, enchentes, desde que não haja relação direta, desde que não seja causado pelo Estado, ele não tem obrigação de indenizar. Mas o exemplo muito comum em provas é o carro no pátio do Detran. Houve um terremoto e danificou o carro. O Estado não tem que indenizar. Outra coisa é o caso fortuito. Desculpe, pessoal, o exemplo que eu dei aqui acima de terremotos, entenda que qualquer desastre natural, de qualquer forma, terremoto, atividade vulcânica, etc. Caso fortuito é aquele causado pela ação ou omissão da mão humana. Você imagine, por exemplo, houve uma greve dos trabalhadores, uma greve legal, e por causa disso houve alguns dias de interrupção do serviço de energia. Então, neste caso, por ser caso fortuito, não haveria indenização em regra. É lógico que existem os casos que não pode haver a interrupção do serviço, mas entenda como ação ou omissão humana e não por natureza. Dessa forma, não haverá indenização. Caso fortuito também, para a lei, não vai cair exemplo na prova, vai cair caso fortuito e força maior. Nós temos ainda atos de terceiros. Imagine a manifestação ali na Copa do Mundo e o seu carro estava parado na rua. Durante aquela manifestação, houve troca de tiro com a polícia e naquela correria houve um quebra-quebra, quebraram o seu carro. Atos de terceiros também, não haverá indenização. E existe a culpa exclusiva da vítima. A culpa é exclusiva. O carro do civil se chocou com uma ambulância ou com a viatura, com um carro oficial. Se a culpa foi exclusiva do motorista, o motorista é um aprendiz, acabou de tirar a carteira e confundiu o freio com o acelerador e chocou na viatura. O Estado não tem que indenizar. Agora, se a culpa for concorrente, então, em partes, cada um vai arcar com seu prejuízo ou haverá ali um acordo judicial se a culpa for concorrente. Então, neste caso, será atenuante. A culpa é exclusiva da vítima, o Estado não indeniza. Mas se a culpa for concorrente, será um atenuante, cada um vai ficar com a sua parte ou haverá um acordo ali judicial. Para a prova, é suficiente memorizar que são excluentes. Caso fortuito, são excludentes. Caso fortuito, força maior, ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. A culpa concorrente não exclui, mas atenua a responsabilidade do Estado. Já encerrando nossa aula, quero chamar a atenção para alguns pontos. O primeiro deles, em regra, a responsabilidade é objetiva, apesar da jurisprudência, em caso de omissão, ter considerado a responsabilidade subjetiva.
Em caso de omissão, a jurisprudência tem aceitado a responsabilidade subjetiva do Estado, aquela que você troca a conduta pela culpa. Aqui, para a nossa prova, a regra é responsabilidade objetiva. Só que existe chamada reserva do possível. Em caso de dano evitável, o Estado vai indenizar. Em caso de dano evitável, o Estado indeniza. Vejamos, vamos ver 2 exemplos. Olha, preso suicida dentro da cela. Tem como evitar? Não tem. Não tem como evitar. Os agentes, sei lá, noturno, preso está no banheiro e se suicida, amarra um lençol e se suicida. Não tem como evitar. O Estado não vai indenizar. Agora, o preso se suicida dentro da cela com a arma do agente penitenciário. Aí não. Aí já é culpa do Estado. É evitável. Neste caso, o Estado vai indenizar. Ok? Porque é a chamada reserva do possível, é o dano evitável. Outro exemplo aqui, olha, vejamos, carro furtado dentro do pátio da polícia, é culpa do Estado. Se o carro foi furtado, aí não, o Estado comeu mosca, vai ter que indenizar, ok? Neste caso também será culpa do Estado. Agora, o preso que suicida dentro da cela, não tem jeito, então neste caso não haverá indenização. O risco é administrativo. Se o Estado gera, é objetiva. Exemplo, cela cheia, semáforo quebrado. Em todas essas hipóteses, um preso venha a falecer ou ficar doente, ou o semáforo quebrado, há um acidente. Nessas hipóteses, a responsabilidade objetiva não necessita provar a culpa do Estado. Basta haver os 3 elementos. Conduta, dano e nexo causal, e o Estado vai indenizar. Quanto ao dano, tem que ser dano jurídico, não pode ser somente patrimonial. Vamos usar um exemplo, a mudança da rua de mão única para mão dupla. Na realidade, é o inverso, né? Mão dupla seria o exemplo de mão dupla para mão única. Este é o exemplo. Imagine uma cidade histórica, uma avenida era mão dupla e havia muito trânsito, havia muitas vendas. Houve o quê? Acidente por cálculo errôneo da engenharia de tráfego. Então, era mão dupla, virou mão única. Só que houve um erro de cálculo ali do engenheiro e provocou alguns acidentes. O Estado tem que indenizar. Agora, por causa dessa mudança, diminuiu o fluxo de pessoas. Houve queda nas vendas, levando à falência de um comércio, um restaurante, por exemplo. Neste caso aqui, o dano é patrimonial. Nessa segunda hipótese, o Estado não vai indenizar. Mudou de mão dupla para mão única ou mão única para mão dupla e caiu as vendas e quebrou um restaurante, o Estado não vai indenizar, porque o dano tem que ser jurídico e não patrimonial. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso que tínhamos para falar sobre responsabilidade civil do Estado. Resumindo tudo que nós falamos, qual é a teoria que prevalece? Teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado. Pode ser subjetiva? Pode sim. Ação regressiva contra o agente em caso de dolo ou culpa. Neste caso será subjetiva, porque haverá ação regressiva contra o agente. Tranquilo, pessoal, terminamos essa aula. Na próxima aula, daqui a uns dias, vou começar a preparar essa semana. Nós vamos falar sobre a aula de improbidade administrativa. Até a próxima.